Olá, saudações, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer imenso estar aqui de volta com vocês, podendo levar essas explicações, esses ensinamentos para quem busca abrir, expandir a cabeça, expandir a consciência, né? Estamos aí de volta depois de um pequeno período afastado. Não porque eu quis, mas porque o próprio plano espiritual criou uma forma de me calar por um certo tempo. Então, agora, pelo que eu percebo, foi permitido que eu voltasse a falar. Ok? Hoje nós vamos falar a respeito de uma série chamada O Problema dos Três Corpos. Essa série passa na famosa NET alguma coisa, que eu não vou fazer propaganda de graça, né? Então, é um filme que tem todo um jogo de conspiração, de teorias, que mostra o que pode ser uma realidade ou não. Então, eu vou, ao meu entendimento, né, mostrar qual foi a dedução de tudo que eu vi lá, né? Os traumas psicológicos dos humanos, né? A falta de consciência, a falta de cultura, e mesmo assim, como no filme, mesmo com cultura, a ignorância continua. Então vamos lá, né? Sejam bem-vindos. A questão dos três corpos. Já iniciando a palestra, posso aventar a suposição de que, de alguma forma, como eu falei, né, fui impedido de continuar falando. Talvez foi o meu mental, ou pode ter sido o plano espiritual, né, ou até extraterrestre, não querendo que eu fale sobre acordamento da raça humana, ou fale muito. Humanos que ainda dormem profundamente e assim mantidos possam continuar sendo dominados, como mostra no filme. Pode ser que essa minha visão seja equivocada, mas também pode ser que não seja. Assim como tudo que vou falar durante essa explanação sobre esse filme, produzido por essa empresa, né, dominadora do mercado filmográfico atual, entre umas das dominadoras, né, cuja mesma tem uma tendência muito forte em submeter os humanos às suas ideias depravadas, distorcidas, desprovidas de senso moral e ética, procurando impor à sociedade a uma pseudo-liberdade, que, para quem tem discernimento, nota claramente um processo verdadeiro de libertinagem em seus filmes de lavagem cerebral, tentando condicionar a grande maioria do público a atitudes equivocadas quanto a que apresentam em seus filmes. Prestem atenção em tudo que será dito. Prestem atenção. Tenham paciência. É só assim que você vai conseguir expandir sua consciência. Uns podem saber sobre os fatos, outros talvez não. Repito, tenham paciência e determinação em ouvir, pois a dissertação, com certeza, vai ampliar seus horizontes de conhecimento e expandir suas consciências. Repetindo, ouçam o vídeo com muita paciência. Porque você não precisa ficar assistindo essa cara feia aqui falando, né? Então, ouçam.
é um dos melhores meios para se aprender. É ver e ouvir. É só o seu benefício. Não estou aqui para ganhar dinheiro, como sempre falo, mas para fazer meu trabalho espiritual de esclarecimento na verdade, né? A minha verdade pode não ser a verdade plena, porque geralmente o ser humano acha que o que ele sabe é a verdade dele, não que representa a verdade verdadeira, né? Contraditório, mas é isso mesmo, verdade verdadeira. Se fosse para eu ganhar, já estaria rico, para não dizer milionário, com minhas 170 aulas. Aí vocês vão ver lá quantos seguidores eu tenho, ou seja, quantas pessoas de fato se interessam pelas coisas do mundo espiritual, pelas realidades da sociedade. 300 e poucas pessoas ali, né? Um ensino que era para ter milhares de pessoas. Por isso que o planeta não anda. Prefere assistir a dança da bundinha ou ouvir um monte de besteira, né? Do que assistir o que de fato é importante. Isso eu tenho certeza. O que eu falo é muito importante para você, para vocês. Ok? Ou seja, o que eu ensino não é de interesse da grande maioria, né? Voltando à empresa que produziu o filme. Vocês percebem que eu leio. Por que eu leio? Porque para mim falar isso tudo sem ter uma escrita é complicado, são muitos detalhes, né? Eu escrevo e algumas coisas vêm na hora, eu falo. Mas é importante a escrita para eu ter uma guia. Todos fazem isso, ok? Quem não faz isso, joga no ar, vai falando. Existe por trás dessa empresa, no jogo do domínio, já falando a respeito, duas grandes outras empresas, como acionistas dela, ditas como as maiores empresas do mundo, com participantes acionistas majoritários em quase todas as maiores empresas do planeta. A companheira trazendo um cafezinho e a gatinha Corina aqui do lado olhando. Tem que levar ela embora, senão ela sobe aqui na mesa. Vamos lá. Co-participantes acionistas majoritários em quase todas as empresas do planeta. São elas chamadas BlackRock, e eles são investidores principalmente em tecnologia digital, onde podemos observar a tendência em dominar essa área, não apenas com objetivo financeiro, mas como domínio de forma geral. E vemos isso através desses filmes dessa empresa controlada por eles. Não vou falar o nome, mas tenho certeza que todos sabem e conhecem que empresa é essa que passa esse filme. É a tal da NET alguma coisa. Saibam mais sobre sua capacidade de investimento no link deixado abaixo. São trilhões de dólares. Essa é a maior empresa de investimento do planeta, seguida pela segunda, chamada Vanguard. São mais conhecidas pelos investidores tradicionais e menos pelos homens comuns, podemos dizer como normais. Ela é uma gestora de investimentos também. Por isso tem ações de todas as empresas participantes da Bolsa de Valores do Brasil e do mundo, também atuando no blockchain com as criptomoedas. Ela existe desde 1988. No entanto, só hoje está se tornando a mais conhecida da população comum. Quando perguntamos quem são os donos dessas empresas, aparecem três nomes principais:
mas dizem que todos os acionistas participantes são os donos reais. O que não deixa de ser verdade, pois se eu comprar um ativo ou uma ação de uma empresa, seja de qualquer uma, eu serei sócio dessa empresa, mesmo com uma ação. Já a Vanguard era comandada pelo falecido Carl Icahn. Esses três eles falam, mas são três dominadores enrustidos da BlackRock. Ok? Eles dizem que todos são. Um dos maiores trilhardários a Vanguard comandada pelo falecido Carl Icahn, um dos maiores trilhardários do planeta. Falam de milionários erroneamente. Se tem trilhões, são trilhardários. Hoje, quem comanda é Salim Ranjit, anterior gestor participante da BlackRock. Coincidência? Fica a dúvida. Tudo isso dito a vocês é para mostrar o domínio dessas duas empresas de investimento e na intenção esquiva de dominar, assim como fazem as religiões, as políticas e políticos e a ciência, com suas descobertas, ainda engateando para uma realidade inadmissível em seus processos arcaicos do que chamam de evolução. Não entenderam que religião e ciência vão acabar no mesmo lugar. Ou seja, a pergunta que muitos fazem, sempre sem resposta. Quem criou o ser humano? Quem criou o cosmos? Para quê? Qual a finalidade real de estarmos aqui, nesta dimensão? Podemos dizer que não existe um Criador ou Deus, como denominaram o que não entendem. Tudo é apenas energia, e tudo se cria e se destrói por si mesma. Ou ainda, será que somos apenas peças de um jogo criado por inteligências que não conhecemos, a fim de verem como nos saímos como espécie dita inteligente? Ou ainda, apenas cobaias em um gigantesco laboratório ou jogo onde somos testados constantemente? Toda essa fala, eu sei, é chata. Muitos acham assim, né? Tem o objetivo de explicar o que vem adiante. Nas explicações sobre todo o jogo visto por poucos e execrado pela maioria humana. Todo o filme gira a respeito da condição cognitiva baixa da espécie humana e sobre o domínio sobre todos de uma maioria que se diz ter o poder sobre o povo. Eu pergunto, que poder é esse? É um poder efêmero, passageiro, pois todos esses que se dizem poderosos, inteligentes, cultos, milionários, políticos e clérigos do alto escalão terão o mesmo fim que seus dominados. Entenderam? Portanto, repito, que poder é esse? Tudo é uma ilusão, uma grande mentira. E vivemos sobre essas égides, sem nos darmos conta de que somos peões e não buscamos sair dessa condição. Não existe lógica, se é que podemos pôr lógica na existência. Nós vivemos aqui em média 80 anos e acabou? Creio que tenha continuidade pós-desencarne. Caso não houver, talvez saberemos ou não. Seria uma confirmação para o que chamamos de caos cósmico, mas nós chamamos de caos porque não entendemos. Esse caos pode não ser caos e ser tudo normal, de acordo com as reações subatômicas e na transformação das moléculas, átomos, e o resultante dessas aglomerações. Como nós, sendo uma configuração gerada por elas. Deixa eu já tomar um cafezinho para molhar a garganta.
Toda essa visão, minha visão e análise, está em conformidade com o que sei, tanto por estudos como pelo que chamam de intuição ou mediunidade, e visões em estado de meditação. Essa palestra foi gerada devido à pergunta feita por um irmão espiritual e irmão sanguíneo, que amo muito. E ele deve saber isso. Ele perguntou o seguinte, perguntou e falou, né? Assista essa série e me diga a sua opinião a respeito. Após assistir por 2 vezes, notei ser muito complicado explicar a ele, em poucas palavras, tudo que foi visto. Daí foi aberta a porta para eu voltar a escrever e explicar dentro desse texto tudo que observei. Ele não sabe, mas talvez tenha sido usado justamente para me fazer voltar à escrita. Agradeço ao plano espiritual e a ele. Como eu disse, já dei início ao conteúdo observado na série, porque chamam de os 3 corpos. Em verdade, não são problemas. Não da forma como é mostrado literalmente. Saibam que nos livros, existem 3 livros escritos por Cixin Liu, chamam de um romance em 3 capítulos, sendo o primeiro justamente o problema dos 3 corpos. Entenderam? Então são 3 livros, podem serem criadas 3 séries. O segundo, Floresta Sombria, e o terceiro, Fim da Morte. Não vou falar do contexto deles. Nada mais é, na verdade, do que uma literatura filosófica e não romântica, como tantas outras, onde o humano é sempre o centro da controvérsia, onde o próprio escritor faz parte dela, ao final resultando em nenhuma resposta, apenas deixando no ar a continuidade das dúvidas existentes desde os primórdios da existência humana e seus filósofos, cujas escritas não mudaram em nada a humanidade e tão cedo não vão mudar. Também sou filósofo, mas como todos os outros, sempre e continuamente somos sozinhos e isolados, da maioria. O que escrevemos é para poucos, e mesmo nesses poucos, dão o resultado positivo que deveria dar, pois vemos a continuidade da loucura humana. Quando você abre os olhos, você começa a ver a loucura humana. Abre os olhos, que eu falo, não é os olhos carnais, é o olho do espírito, é o terceiro olho chamado, como também aparece no filme. Então falamos os olhos, porque esse terceiro olho permite que os olhos da carne vejam o que deveriam ver e não conseguem. Era após era, sem as devidas mudanças de atitudes, avançam em tecnologia, mas não avançam como seres cientes e parte de algo muito maior que apenas esse mundinho e sua pequenez repetitiva com seus egos constantemente inflados. O estranho dessa série está em relação do porquê a produtora americana produziu juntamente com chineses, onde a predominância cultural que aparece no filme é da China comunista, mostrando claramente o povo massacrado por uma subcultura e do domínio governamental, em verdade, não muito longe de outras nações. Guardando as devidas proporções, todos somos
achacados pelos governos e religiões em segundo plano. Só não vê quem não quer. O que vemos em relação à China é, mais uma vez, a tentativa deles dominarem outras culturas e povos. Como podemos notar claramente, esse jogo em toda a sua história de dominação. Se você ler a história da China, sempre foi a tentativa dele de dominarem outros povos. E eles mesmos, porque nem todos lá concordam. Tanto é que tem a China comunista, sulista, e outra China comunista nordestina. Entenderam? Um se contrapõe ao outro. E aí vem o jogo de facção, aquela coisa toda. Tendo como maiores ícones os personagens Kublai e Gengis Khan, entre outros da etnia Khan, sempre fazendo comércio com outras nações, guardando escondido seu real objetivo, que justamente é o de dominar, invadir. E vemos hoje justamente essa invasão de produtos fabricados por eles, facilitado pelo comércio entre as nações, que aparentemente não se dão conta de que eles estão preparando, como uma grande serpente, um dos símbolos que eles usam, o bote. O que pode ter como resultado, quiçá, talvez, uma terceira guerra mundial. Tenho certeza, o intuito deles não é apenas o de ganhar dinheiro. Parem de comprar as porcarias que eles fabricam e nos enviam. Vemos também no começo da série o julgamento do povo, como uma repetição bíblica, onde o povo escolhe o ladrão para ser salvo, em vez de quem verdadeiramente quer ou queria fazer algo pelo desenvolvimento humano, mostrando que as ovelhas, em vez de usarem seus cérebros, preferem simplesmente continuar comendo grama, que é mais fácil, do que pensar. Entendam essa metáfora. Outra observação. Os livros são vendidos como sendo do gênero romântico. Eu já falei, Mas é filosofia. Pergunto, por que romance? É importante destacar. Claro, porque poucos se interessam por filosofia. Entendam o jogo do comércio sobre o Nécio. Falou em romance, entendeu? A sofrência. Outra observação. Não sou a favor de Bíblia e de nenhum livro religioso. Muito pelo contrário. Creio que quem assistiu minhas aulas sabe muito bem disso. Citei a história da crucificação do personagem Jesus, simplesmente porque foram homens que escreveram a Bíblia e nenhum criador ou Deus, como eles propagaram o nome. Se estudarem a história antecedente à Bíblia, verão, se estiverem de olhos abertos, a mesma história, repetidas vezes. O pior é que o próprio homem se esquece e continuamente continua sendo dominado. A memória humana é curta. E políticos e religiosos sabem disso. Ainda na primeira parte da série, ou seja, a primeira parte do jogo, pois tudo é um jogo, e comumente eu digo o circo, vemos a ciência descobrindo uma energia que não conheciam através do bóson de Higgs, ou seja, um canhão gerador de partículas que fez com que átomos se chocassem e o resultante foi a fundição desses átomos, gerando uma nova energia, desconhecida até aquele momento. Desconhecida até aquele momento. Chamaram de antimatéria.
ou a ridícula denominação de a partícula de Deus. Antimatéria, até está certo, mas a partícula de Deus, totalmente errado. Sim, errado. Errado porque ela não é de Deus, ela é Deus. E se formos falar corretamente, ela é o Criador, ela é o gerador. Ela, se não estiver contida, eles sabem disso, até onde eu sei também, pode acabar com o mundo material. Uma energia que o homem não controla e não domina. Quem sabe é a mesma energia dos buracos negros, como eles chamam, né? Porque eles não conseguem entender o que é um buraco negro. Como sempre, há teses, né? Mas não há uma definição real. Podemos dizer uma energia que, se de fato usada em uma guerra, por ignorância, pode acabar com o planeta e sabe-se lá mais o quê. Nada sabem sobre ela. Milhares de vezes pior que uma bomba atômica. Apesar de certa forma estarem coligadas, pois da mesma forma a bomba atômica desintegra tudo o que se encontra pela frente. E a energia que ela gera é a mesma coisa, são choques de átomos, só que eles não se fundem, eles explodem. E poderia também desintegrar o planeta e toda a espécie humana. Um fato a ressaltar, alguns religiosos e esotéricos dizem que essa desintegração aconteceria até com a alma e o espírito. Portanto, deixaríamos de existir no cosmos e na dimensão que conseguimos ver como seres viventes e inteligentes. Vou repetir aqui muitas vezes que tudo acontece e pode acontecer devido à continuidade do que chama-se de loucura humana, com suas atitudes insanas e constantes. Sei que essa palestra será um pouco longa, mas é importante, como já disse. Vocês podem assisti-la ou ouvi-la em partes, né? Ouve um pouco hoje, ouve um pouco amanhã, mas ouça inteira. Preferi expor toda a ideia de uma só vez. Vocês podem ouvi-la, como eu disse, em partes. Creio que para muitos assim até será melhor, porque você tem que ler, né? No sentido de assimilarem tudo que ouvirem e colocarem seus cérebros para funcionar, desenvolvendo, quem sabe, suas próprias ideias, ou entendendo o que foi dito. Ainda na primeira parte, podemos notar os traumas em que vivem presos os humanos, devido a acontecimentos em suas jornadas desde a infância, sempre cujo psique é bloqueado, gera tanto problema, como vemos, e ao meu ver, devido a isso, sempre ficam presos ao passado. Se assistirem à série, talvez consigam observar mais detalhes que acabei, talvez deixando passar. Tudo o que é dito na série e nos livros estão diretamente ligados às teorias da conspiração, aos acobertamentos pelas políticas e governos, acobertamento de contatos extraterrestres, né? O jogo sobre o dinheiro mundial, né? A pirâmide de dinheiro e o domínio sobre as massas, maçonaria, Illuminatis, né? Ou até sobre a agiotagem governamental, pois fabricam dinheiro como e quando querem, fazendo com isso com que o dinheiro perca o devido valor. Entre tantas outras teses espalhadas ao vento, algumas podendo ser verdadeiras e outras talvez não, né? Só falsa propaganda para confundir
e continuar a dominação. A maior busca da ciência é a mesma da religião. Quem é ou se existe um Criador? A ciência, por tudo que é criado no cosmos, sabe que existe uma energia inteligente por trás do que observamos e observam. A religião apenas diz que devemos simplesmente acreditar no que não vemos ou sabemos, tornando-se a causa de grande parte da ignorância humana. Pois é mais fácil simplesmente acreditar num Deus do que buscar conhecê-lo, que para mim é Criador, sendo que Ele está conosco o tempo todo. Tanto na ciência como na religião, a ação dele só depende da nossa. Ele deixou uma lei de causa e efeito, ou muitos chamam karma. Aqui se faz e aqui se paga. Quem deve paga, o que merece recebe. Os cientistas, entre outros, viram através de suas mentes um relógio, já mudando para outra questão, né? Um relógio de contagem de tempo. A moça, principalmente, estava vendo aquela contagem que ela não sabia nem o que era. Depois foi descobrir, né? Ou inseridos por alguém. Impregnado ou inseridos por alguém. Para o pseudo final de suas encarnações. Ou seja, os ETs já estavam dominando as mentes desses cientistas com a finalidade escusa de não deixá-los desenvolver equipamentos que pudessem impedir sua invasão terrestre. Hoje podemos ver que os governos, usando da ciência, podem estar emitindo ondas de rádio, aliás, estão emitindo ondas de rádio, como na série, ou outro tipo de ondas, afetando os cérebros humanos, né, que não está sendo enviado só para o espaço, sem nosso conhecimento, para não deixar que consigamos a liberdade de pensamento, principalmente em relação a eles. É uma tese que, como qualquer outra, pode ser verdadeira ou não. Sempre depende de nossa capacidade de observação e atitudes. Esse relógio da contagem de tempo está mostrando nitidamente o medo que os humanos têm de morrer, como se não houvesse amanhã. A loucura é tanta que o homem não consegue perceber que seu medo não tem nenhuma lógica, como se ele fosse ficar aqui nessa dimensão eternamente. Todos indistintamente, sem cogitar hipóteses, um dia deixarão o corpo físico. Pergunto, qual é a lógica em ter medo de desencarnar ou morrer, como vocês dizem? Tudo no cosmos nasce e morre. Coloquem em suas mentes simples, mas dia ou menos dias, todos irão embora da Terra. E o que te prende aqui é o que chamamos de ignorância. Ela te faz ficar numa roda de constantes nascimentos e mortes. Clara para quem acredita, claro, para quem acredita. Até que você consiga, nesse processo, utilizar a sua massa cefálica e libertar-se das teias agendradas ou engendradas sobre nós. Apesar de que, de qualquer forma, estaremos sempre presos ao domínio atômico do qual somos parte. Quem sabe, talvez, estamos recebendo ondas energéticas para que tenham medo. Por isso é importante a observação de que não existe lógica nisso. Outra dúvida que nos surge quando observamos atentamente: quem dá o direito a homens
mandarem em outros homens, ou extraterrestres mandarem em humanos. Quem lhes dá o direito de intervirem em nossa chamada civilização, sem que saibamos? E por que não querem que saibamos? Um dos grandes problemas humanos não é somente a ignorância, mas principalmente a mentira, como é dito no filme. Para todo canto que olhamos com atenção, notaremos mentiras após mentiras. A humanidade também pode ser uma mentira. O humano é tão desatento com tudo que mente a si mesmo o tempo todo. Mostram em um certo trecho da série que os ETs rejeitam a mentira humana. No entanto, da mesma forma que nós, com todo o seu desenvolvimento tecnológico, também se usam de mentiras e subterfúgios, no intuito de nos enganar e nos invadir. Fica uma coisa ilógica, né? Como podem rejeitar a mentira humana se eles também são mentirosos? Ou são burros porque dizem que não entendem a mentira? São mentirosos sim. Se não fossem, se mostrariam a nós, mesmo com toda a nossa ignorância, pois dariam a nós o direito de não aceitá-los ou não. Ou sim. O jogo da teoria da conspiração mostra que estão fazendo exatamente dessa forma, mentindo sobre uma possível invasão alien, aqui, na verdadeira, ou até, como mencionei no início das indagações, será que não fomos criados por eles? Como conta a história dos Anunnaki, ou na epopeia de Gilgamesh, ou ainda nos achados arqueológicos na Mesopotâmia, e os povos que dizem terem evoluído a espécie humana a partir deles. São eles os babilônicos, os assírios, os sumérios e os acádios, principalmente os sumérios. Claro, acreditando-se que todos os achados e história sejam verdadeiras, porque já é comprovado que o humano mentiroso mente até nas histórias antropológicas. Mas a tese pode existir. Um fato que não ficou claro na série e deixa margem para hipóteses é a do chinês investigador. Sabe-se que ele pertence a uma agência cuja mesma ninguém conhece. Voltando à teoria da conspiração. Quem são de fato eles? E sob ordem de quem eles respondem? Como falam de modo geral do humano, pode ser a CIA ou o FBI americanos, entre uma das principais agências deles, de investigação. Pode ser uma APF ou a BIM brasileira, pode ser uma MESEC da China, pode ser uma GUSP ou SVR da Rússia, pode ser uma DFG ou da AD da Alemanha, pode ser o conhecido por muitos Mossad hebraico, pode ser a PSA e SAI do Japão. Essas são algumas possíveis agências, além de investigarem tudo, acobertam da mesma forma. Poderia dizer, pelo menos, mais de 100 agências de investigação. Mas no seriado ela fica como inexistente. No entanto, podemos sutilmente observar o domínio americano. Outra pergunta que deixa dúvida, de acordo com minha observação, é: se só a China, só a chinesa que enviou o sinal, sabia da invasão,
cuja psique dela, doentia, permitiu que isso acontecesse, pois no fundo a revolta dela, que fez com que ela quisesse acabar com a raça humana, pois fora avisado por um extraterrestre que recebeu o sinal que ela enviou, né, que não reenviasse o sinal de rádio. E ela foi a causa, como boa e inapta humana, de todos os problemas e questionamentos gerados através de sua simples e gigantesca atitude de apertar um botão. Outra observação a se fazer é: como eles levariam 400 anos para chegarem aqui, se já existia uma ET? Ou seja, em verdade, creio, era uma humana executando um processamento incutido em seu cérebro. Claro, fico com a segunda hipótese, pois a primeira não tem lógica alguma. Em relação ao descrito no filme, mesmo assim, como o espião energético chamado Sófon, que é a fundição de dois átomos, por coincidência, uma espécie de Sófon de Higgs, uma partícula do Criador. Como ele chegou aqui tão rápido? Será que ele viaja à velocidade da luz? Por que eles não utilizam a energia desse Sófon para chegarem aqui em 4 anos? Ou para corrigirem os problemas que vivem lá no planeta de acordo com o que é descrito? Sempre quando eu falo muito, acaba me dando a tosse, porque mesmo sendo o assunto matéria, eu falo com força espiritual e geralmente ela pega na laringe e na faringe, que é o chakra onde é usado para falar, né? O chakra laríngeo. Mesmo se viajando na velocidade da luz, vamos falar um pouco sobre a velocidade da luz. E já está contido no filme a estrela Alfa do Centauro, que é a estrela mais próxima do nosso planeta. Olha as coincidências. Fala que está a 4 anos-luz. Ou seja, a sua luz demora cerca de 1.460 dias para cumprir o trajeto de 40 trilhões de quilômetros. O cosmos é pequenininho, né? Ou será que somos nós? Isto significa que, ao olharmos para o céu, o que vemos é uma luz, um brilho que partiu dessa estrela há 4 anos. Eu tenho vídeo falando sobre isso também. Entendeu? O ano-luz é uma medida de comprimento que corresponde à distância percorrida pela luz em um ano. Isso significa aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. Se você somar vezes 4, você vai chegar próximo dos 40 trilhões. Ou ainda 300 mil quilômetros por segundo. Calculando que os extraterrestres, ou no caso os centaurianos, né, que aqui eu estou falando da estrela de Alfa de Centauro, viajariam a 0,095 trilhões de quilômetros por segundo. Ou seja, 1% da velocidade da luz.
como eles falam no filme. Levarão, no entanto, 400 anos para chegarem. Após várias pesquisas, não consegui descobrir se o Sol pode refletir, como é dito no filme, ondas de rádio como foi mostrado. Porque essa onda sofre muitas interferências e creio que não era tão potente quanto quiseram mostrar. Além de, quem sabe, o contato tem ocorrido e isso ainda é mantido em segredo, como diz a teoria da conspiração. A estrela está localizada, olha, presta atenção, na constelação de Órion. É a constelação do Arqueiro. Essa estrela está contida no joelho do Arqueiro, que forma a constelação, justamente que eu falei, do Arqueiro. E por coincidência, perto dela está o Cinturão de Órion. Alguns chamam de as Três Marias, ou ainda a correlação com a configuração já comprovada que elas foram criadas por extraterrestres, pois elas têm exatamente o mesmo alinhamento das estrelas do cinturão, conforme os 3 sistemas solares descritos no filme. Será que é uma coincidência? Ou será que foram os Anunnaki, os mesmos que criaram os humanos e as pirâmides? Como mencionam os achados da Mesopotâmia. Aproveitando que estamos falando do Sol, como podemos ver na filmagem, a ignorância dos povos em acreditar, no caso do chinês, que um presidente é representado pelo Sol e não pode ser tocado. Assim como acreditavam os egípcios no Deus Ra, ou seja, o Deus Sol. Não existem muitos deuses. Todo aquele que tem maior capacidade que você acaba chamando de Deus. Assim são os humanos. Então, vários personagens dentro da história, com grandes capacidades para a época, foram chamados de Deus. E o Criador também foi chamado de Deus. Então está errado. Existem vários criadores? Não existem vários criadores. Existe uma fonte que gera tudo. O resto é parte. Entenderam? Mostrando que, como nós hoje, a tecnologia não acompanha o desenvolvimento espiritual. Outra amostra do filme é de uma realidade, a nanotecnologia do grafeno. Lá no filme eles não falam. É mostrada a nanotecnologia. Não fica claro o que é o grafeno. Sim, de fato a ciência obtém essa tecnologia a partir do grafite, formando uma camada de um fio 3.000 vezes mais finos que um cabelo. Você pega um lápis, que é o grafite, um lápis preto, de grafite, e faz assim, um risco com ele deitado na folha, aquilo lá é a espessura 3.000 vezes mais fina do que um cabelo. E com aquilo lá eles criam um fiozinho, que ninguém consegue ver, evidentemente. Imperceptível ao olho nu. E é tão flexível quanto um ferro e mais duro que o diamante, como vemos no filme. Ele corta um cubo de diamante e depois o navio dos comparsas dos extraterrestres. E de fato ele pode cortar um diamante. E até onde chega meu conhecimento,
é o de que não existe um cubo de diamante, a não ser que seja feito em laboratório, cuja base atômica é o grafite, mas uma pedra bruta de diamante. Hoje a NASA está realizando experimentos com a fabricação de tubos de diamante. Portanto, um cubo ou um tubo não tem origem na natureza. Geralmente o formato do diamante, de forma geral, é uma forma assim de um balãozinho, né? Eu não lembro agora o nome da figura que ele faz, mas parece um balão. Tudo é recriado em laboratório. Outra observação, que no filme falam da nanotecnologia, mas não falam do grafeno, como eu disse, em específico. Mas é sobre ele o resultado que vemos, além da questão de que a nanotecnologia não está apenas no grafeno. Desculpem, mas é assim mesmo. Hoje a nanotecnologia está presente na eletrônica, na robótica, na energia, na biomedicina, no meio ambiente, na alimentação, no têxtil, entre outras. Não vou entrar em detalhes do que cada um faz. Isso fica por sua conta. Outra teoria da conspiração é sobre estarmos partindo para a destruição do planeta. É uma possibilidade e realidade eminente. No entanto, creio, um plano espiritual ou extraterrestre não permitirão que isso aconteça. Ou talvez sim. Como o livre-arbítrio é nosso, podemos ou não ser vítimas de nós mesmos. Ainda sobre a nanotecnologia, saibam que daqui a pouco estarão engolidos comprimidos de nanorobôs. E nesse caso, cairemos na mesma teoria da conspiração. Podemos perguntar, será que vão somente ser utilizados para a cura? Ou para nos dominar? No filme eles utilizam um óculos ou um capacete neural para comunicarem-se conosco. Só que a realidade não é só comunicar, mas dominar a mente humana para seus objetivos de invasão. Pergunto, e como esse capacete foi criado? Foi o Sófon que criou? Fica muito duvidoso essa ficção. Como sempre, acaba em teses. Pode ser que sim, pode ser que não. Fica sempre dúvidas. Vamos continuar as perguntas. Por que só a China tinha um emissor de rádio tão potente? E mesmo assim tiveram de usar o nosso Sol como refletor. Saibam que a frequência das ondas de rádio viajam igual à velocidade da luz. Ondas de rádio apresentam a menor frequência entre as ondas eletromagnéticas e, consequentemente, o maior comprimento de onda. São comumente usadas para a transmissão de sinal de televisão, rádio e celular. Algumas eu vou explicar sobre. A micro-onda tem frequência um pouco maior que as ondas de rádio. São bastante usadas nas telecomunicações, no Wi-Fi, por exemplo, e também em radares que captam a velocidade de veículos em movimento. Infravermelho apresenta frequência pouco inferior à da luz visível. Esse tipo de onda, também conhecido como onda de calor, é capaz de aumentar a agitação térmica de átomos e moléculas.
quando nos aproximamos de uma fogueira e sentimos o seu calor. Parte da energia transmitida para nós vem em forma de radiação térmica, transportada pelas ondas de infravermelho. Elas sofrem a influência da reflexão, refração, polarização, difração, espalhamento e absorção e interferência. Além dessas ondas existirem, mais 4 existem, mas não são necessárias falar delas aqui. Como diz no filme, as ondas de rádio podem vagar por milhares de anos no espaço, por isso a emissão constante para tentar localizar algum tipo de vida em planetas distantes. Isso já é possível. Assim, o vídeo deixado no link na descrição também. A NASA parece ter descoberto uma mensagem vinda de anos-luz de nós, e que no vídeo vocês terão a visão da realidade de que, pelo tamanho do cosmos, não passamos de uma poeira cósmica. Esse vídeo que eu deixei o link abaixo, tá? Um fóton, um próton, ou um inseto, como se referem a nós no filme, como metáfora, nos mostrando como somos ínfimos perante o todo. Ela, a NASA, iniciou o envio de sinais ao espaço em 1960. Outro órgão americano que investiga e envia mensagens de rádio ao espaço, aliás, é o SETI, que é um órgão coligado à NASA, ok? Então eles captaram um sinal extraterrestre em 1977, chamado, como diz no filme, o sinal VOO. VOO ou VOO. Foi um forte sinal de rádio recebido no dia 15 de agosto de 1977 pelo radiotelescópio Big Ear, nos Estados Unidos, que era então usado para apoiar a pesquisa por vida extraterrestre. É interessante, né? Tantos telescópios e só o americano conseguiu pegar esse sinal. O sinal aparentemente veio da direção da constelação de Sagitário e trazia as marcas esperadas de origem extraterrestre. Sagitário é o arqueiro. Até hoje não nos foi revelado seu conteúdo. Dizem apenas que é um sinal de alguma forma de inteligência. Será que é só isso? Ou já estão conversando com os extraterrestres? O SETI está em vários países, inclusive no Brasil. A NASA envia sinais há 60 anos. E, em verdade, como eu disse, o SETI está ligado a eles, ou é o órgão deles. Esse é o mais conhecido, mas existem muitos outros comandados por governos de outros países. Portanto, a realidade do filme sobre o contato existe. Independente de terem captado ondas vindas de algum lugar do espaço, temos de ter a capacidade cerebral de analisar o tamanho do cosmos e deduzirmos que o Criador, ou a fonte que a tudo gerou e gera, não criaria apenas corpos humanos e colocaria almas ou espíritos ou um sopro de vida dentro deles, de tamanho, como dito, de um inseto, e colocaria apenas aqui nesse planetinha, que pelo tamanho praticamente não existe perante o todo. Se somos tão pequenos, como ficam os verdadeiros insetos? Ou ainda, seria um desperdício de espaço. Quinquilhões de sóis ou estrelas, algumas vezes conhecidas, 100 vezes maiores que o nosso Sol.
e outros tantos quinquilhões de planetas girando em torno. Sem vida alguma neles, será que o Criador seria tão ilógico? Claro que não. Tem muita vida no espaço, não só a humana, a própria vida na Terra, com sua fauna e flora, nos mostra essa possibilidade, com plantas e animais tão absurdamente estranhos, jamais imaginado em nossa sã consciência. Como não haveria vida fora do planeta que habitamos? Vida que também pode não ter a mesma configuração do corpo humano, como lá no filme eles deixaram entre linhas. Ainda na teoria da conspiração, os pássaros atraídos e mortos pelas frequências da antena, sim, é possível. Inclusive, na atuação do tal AARP, são antenas emitindo sinais de frequências em que interferem principalmente nos ciclos de chuva ou tempestades, principalmente com a ajuda de produtos químicos espalhados no ar por aviões que vocês podem observar quase todos os dias. Aqui fica a outra pergunta. Por que e para que estão fazendo isso? Qual é o objetivo ou intenção por trás dessa máscara? Né? Qual a intenção real desses chemtrails, como são chamados, estarem sendo jogados, esses produtos químicos estarem sendo jogados em todo o planeta? Né? Outra estranheza no sentido de que o filme gira em torno de uma coligação entre a China e a USA, Estados Unidos, dois dos maiores interessados em dominar o planeta e dois dos maiores interessados, aliás. E no filme também mostra humanos mancomunados com os ETs, da mesma maneira que pode estar ocorrendo entre as nações terráqueas contatadas. No caso, como no filme, podem ser considerados humanos traidores, devido a não sabermos qual o verdadeiro objetivo, tanto extraterrestre como dos governos, que, como vemos comumente, são escusos. É isso aí, gente. Outra realidade que devemos observar, como na teoria da conspiração, é de que vivemos na Terra. Pode ser verdadeiro ou não passa de um holograma projetado por alguma inteligência extraterrestre, como um jogo. E nós somos apenas figurantes desse jogo. Como eu disse, talvez sim, talvez não. Quando expandimos a consciência, passamos a perceber que vivemos numa ilusão. E repetindo, tudo isso deve ter um fundamento, um objetivo, que ainda não conseguimos entender. As estrelas piscando no filme nos remete a uma indicação subliminar de que estamos vivendo numa projeção holográfica. São teorias, podem ser verdadeiras ou mentirosas. Aliás, aproveitando para falar sobre modismos, hoje vemos um monte de pequenas mentes ficarem espalhando que vivemos numa Matrix. Apenas por suposição, pois não existe, até onde sei, nenhuma comprovação de pia dessa condição. Falam também do tal deepfake, né? É um projeto
dito como de profunda mentira. A tradução é profunda mentira, a qual em minhas aulas procuro desfazê-las. Outro, porém, a ser mencionado, é, como eu disse no início, a intenção da produtora em promulgar péssimos costumes. Entre os mencionados, um outro, que é o de terem a liberdade, ou seja, eles procuram passar a liberdade de que vocês podem fumar maconha ou consumirem outros tipos de drogas à vontade. Vários cientistas com problemas mentais, mostra no filme, fumam a maconha. Isso mostra mais uma intenção do filme. Pergunto, para que mostrarem isso no filme? Se não por imposição ou influenciar as mentes pequenas. Ainda em relação às frequências, podemos mencionar a emissão de micro-ondas através de sinal de telefonia por satélite da chamada 5G, principalmente nos celulares. Ninguém se pergunta, ou poucos questionam, o que essas micro-ondas fazem com nossos cérebros. Se já é confirmado que essas ondas são prejudiciais, como podemos ver em alguns vídeos de alerta na internet, podendo, como diz as teorias da conspiração, nos tornar seres inaptos. Um bando de zumbi incapazes, débeis, como já começamos a ver. Também podemos mencionar dentro desse tema a inteligência artificial, da qual vamos ser dependentes cada vez mais. O homem é tão inteligente que está criando uma inteligência da qual ele se tornará escravo, cuja mesma ditará o que o homem deve fazer ou não. Haverá muito desemprego, maior do que o que já existe, pois os robôs dominarão muitas áreas trabalhistas, indústrias e comércios, agro, como vemos em filmes de ficção, e muito da ficção torna-se realidade, pois os filmes têm como base descobertas científicas que não nos são apresentadas dessa forma. São apresentadas como no filme. Se assim continuar, seremos um bando de zumbis, como já falei, sentados em seus sofás, sem nada a fazer, sendo servidos como escravos pelos nossos senhores. IAs. Aí o homem vai fazer reverência. Sim, mestre, para um robô de inteligência artificial. Agora vem a grande polêmica, principalmente religiosa, na qual sorrateiramente eles falam criando metáforas. Ou seja, quem é o tal Senhor dito no filme? Fazendo uma alusão ao Senhor na qual as religiões pregam, e que no fundo ninguém sabe quem é ele. Se é o Criador ou se é um extraterrestre. Apesar de, ao meu ver, serem uma mesma coisa. Fica claro a mensagem de um Senhor que nunca virá, como fazem acreditar os incautos crentes. O exército do Senhor, de todas as religiões. Lembre-se, quem já assistiu, ótimo. Quem não assistiu, assista. Em meus 170 vídeos, falo sobre tudo isso, com maiores detalhes. Outra grande polêmica, como já falam um pouco antes, e como já falei, o medo imposto ao humano por extraterrestres, por governos, por religiões, no sentido de dominá-los. Quem tem medo se encolhe, se retrai, se fecha, e o objetivo verdadeiro
é justamente esse. A incultura também trabalha nesse processo de domínio. Isso não é teoria de conspiração, é realidade visível. Se analisarmos friamente, o medo não tem lógica, como já falei, né? Vemos um animal com medo. Qual sua reação? Né? Atacar um outro, ou chorar, ou encolher-se em um canto, esconder-se. E por acaso não é isso que o humano em seu pequeno mundo faz? Não se dão conta de que somos livres. Podemos pensar e fazer o que quisermos. Claro, entendendo que nem tudo convém, pois somos regidos por energias vibracionais. E nossas atitudes nos levam para o bom ou ruim, para o bem ou para o mal. É o caso do medo. Essa vibração causa aos humanos, principalmente, muitas doenças físicas e mentais. A mesma que gera tão afamado karma. Ou o cumprimento da lei de causa e efeito, já falado também. Absurdo dos absurdos é a pessoa ter medo de desencarnar. Repetindo, como se ele fosse viver aqui eternamente. Ela pode sim viver aqui por muito tempo aprisionada em seus medos, até cair a ficha de que isso não tem cabimento. Mas dia menos dia, queiram ou não, todos sairemos do planeta. Para onde iremos? Novamente entraremos no plano das teses. Ninguém sabe de fato. Ou se viveremos, ou se viraremos apenas um átomo, fazendo parte de alguma coisa, ou alguma outra coisa no cosmos, ou apenas existindo no todo. Podemos exemplificar também que eles mencionam a vida como sendo um jogo de 4 estágios. Ou seja, esotericamente, a vida aqui está sujeita às 4 forças da natureza, como é dito em algumas religiões esotéricas, alguns ensinamentos, né? Que é o quê? A água, fogo, a terra e o ar. Sendo o 5º elemento, como descrito no pentagrama alquímico, o éter, ou o espírito ou a alma, né? Significando o estágio humano do ser evoluído. Isso é uma criação metafórica, não representando de fato que assim seja. Continuamos na polêmica religiosa, onde os pseudos clérigos, ou como quiserem chamar, procuram enfiar, com propagandas massivas, a existência de santos, né? Santo isso, santo aquilo, santa não sei da quanta, né? Santa paciência. Principalmente a Igreja Católica Apostólica Romana. Quando voltamos na história, descobrimos que os textos religiosos em todas as religiões não passam de cópias de escritos achados, como eu já mencionei no início, na Mesopotâmia, cuja história descrita foi copiada e transformada em mensagem de um pseudo-deus, quando é verdade é história extraterrestre. E os santos que eles descrevem não passam de aliens, que novamente, por coincidência, é o mesmo nome dado aos ETs que querem invadir o planeta Terra. Ou seja, eles não são chamados de Santi? Coincidência? Muito idêntico ao antônimo para santo. A origem do sobrenome Santi, em verdade, vem do latim tardio, sanctus,
que significa santo, venerável, ou mesmo de um dos muitos topônimos que contém a raiz santo. Pergunto, será mesmo coincidência? Outra origem religiosa vem do Corpus Hermeticum, também chamado de Hermética, que é o conjunto de textos escrito entre o ano 100 e 300 depois do dito Cristo, na então província romana do Egito. É o resultado de um complexo sincretismo religioso de múltiplas influências, inclusive egípcia, e ocorreu no período da Pax Romana, ou Paz Romana, que colocou o Egito em contato com o restante do Império Romano. Escrito na primeira pessoa por Tote, ou Hermes Trismegisto, que procurou instituir que existia apenas um Deus, contando as coisas que lhe revelou seu contato com o Nous. Para ele, uma espécie de divindade absoluta, como nas religiões, Ninguém sabe quem é Nous. Acreditam ser o Criador, mas é um extraterrestre com grandes capacidades. E muitas outras religiões e esoterismos têm outros nomes. Eu não vou ficar citando tudo aqui, Vamos mencionar também a ideia dos corpos desidratados. Isso não tem lógica alguma diante de uma ciência arcaica como a nossa, ou ainda avançada como dos pseudos extraterrestres, apesar de algumas espécies ficarem em estado de hibernação, ou praticamente desidratados durante longos períodos de tempo na Terra, depois voltam à vida, quando justamente reidratados, podendo talvez ser uma possibilidade afirmativa para com os humanos. Dentro dessa hipótese, existe, na teoria da conspiração, a possibilidade de extraterrestres estarem construindo corpos, ou ainda que já têm esses corpos armazenados em câmaras, para quando deixarmos a Terra, entrarmos em um deles conforme nos será oferecido. É chamado de arrebatamento pelas religiões, ou abduções pelos ufólogos. Isso também pode ser verdade, pois já estamos vivendo as criações de embriões em vidros, assim como a clonagem de animais, e talvez, quem sabe, de corpos humanos. Posso dizer que podem clonar ou criar corpos, mas não conseguirão, tenho plena certeza disso, clonar ou criar uma alma. Se assim tentasse, chegariam ao nível divino da criação. Aliás, com essa teoria da energia do Sófon ou do Bóson de Higgs, estão querendo chegar bem perto disso, Mas não vão chegar, até descobrirem que o Criador está dentro de nós. E como homens, isso é impossível, repito, até onde sei e acredito. Hoje falam também de multiversos, como no filme, ou seja, que o nosso universo ou nossa dimensão exista em muitas outras dimensões. E tudo que acontece aqui acontece lá também. Não creio seja verdadeiro confirmar essa possibilidade. Creio que o mais correto é de que possa existir sim outras dimensões, mas cada uma tendo vidas independentes umas das outras, e que talvez, quando do desencarne, iremos viver em alguma delas, para outra experiência e aprendizado. Sempre caímos no campo das teses e hipóteses, porque somos tão tacanhos que não conseguimos ter certeza de nada.
A única certeza que podemos ter é a de que viemos e estamos aqui, e que num dado momento deixaremos de estar. Só o que vem depois disso é a criação do mental humano, que pode ser influenciado como o capacete do extraterrestre no filme. Um destaque no filme que gostei muito é de que os chineses se contradizem ou procuram deixar subliminarmente uma explicação sobre oráculos. Eles contradizem o próprio oráculo deles, que é o Xin, que erra ao adivinhar acontecimentos futuros. Ou seja, nenhum oráculo pode adivinhar o que vem à frente. Todos eles têm como verdadeiro fundamento dar uma orientação de bons caminhos a serem seguidos. Jamais conseguirão adivinhar o que acontecerá centenas de milhares de anos no futuro. Tudo se resume a adivinhar para poucos anos vindouros, podendo nesse caminho haver mudanças, como mostrou o Xing. E como esotérico, enxerguei isso há bastante tempo, batendo de frente com alguns ditos professores ou esotéricos que não aceitam essa ocorrência. Preferem ficar em suas crenças sofistas que suas leituras oraculares sejam perfeitas e que não haverá erro. Como eu disse, em poucos anos até são possíveis. O resto será adivinhação pelo contexto e observação da vida em geral da maioria dos homens cujas atitudes se repetem, ou por um contexto filosófico histórico em que, na história do humano, as atitudes são repetitivas. São energias telúricas girando no ar e que são captadas por essas pessoas e esses seus oráculos. Outra dúvida que não mencionei, pois estão procurando seguir a sequência do filme, é a de que o capacete neural era monitorado por um homem em uma sala fechada. Porque esse homem monitorava o que era visto nos óculos, sendo que o interesse era apenas dos ETs e não dos humanos. Aliás, ficou uma briga entre agências, né? Porque uma só sabia do óculos e o outro queria o óculos. Ficou muito duvidoso esse fato. Sempre em minha visão da situação, tanto que, na minha visão, que depois desse mesmo homem, traidor humano, foi cortado em pedaços, junto com toda a tripulação do navio, cuja nanotecnologia do grafeno foi utilizada, ficando como uma possibilidade, sem nenhuma confirmação científica que sabemos, ou que corrobore com essa verdade. Creio que sim. O que a ciência descobre e que sabemos é bem pouco em relação ao que nos divulgam. Os ETs do filme são tão imperfeitos quanto os humanos. Vemos isso quando um ET de uma facção deles contra possíveis invasões de outros planetas é o que ficou subentendido, pois ele, ao receber o sinal, avisou a cientista chinesa, repetindo, para não retornar o sinal, pois poderia ser captada por outro ET que não teria boa intenção. Portanto, há briga lá entre eles, como existe aqui. Mas ela, com problemas mentais, repetindo, maluca, devido ao trauma da psique vivido pela morte do seu pai no palco da Revolução Chinesa, agiu como se todos os humanos tivessem culpa pelo ocorrido, quando a atitude ignorante foi da própria raça de sua nacionalidade. E ela, como já mencionado, foi a causa que gerou a morte de milhares de humanos.
Outra alusão mostrada pela produtora do filme está subliminarmente contida na morte de 32 cientistas e que quase conseguiram matar o 33º, elevando o número para 33. Que outra coincidência, pois o 33 representa na religião a ressuscitação do Cristo, ao mesmo tempo em que na maçonaria o 33 representa o mais alto grau dentro dos seus preceitos, né? E ele também faz parte da numerologia cabalística, né? Onde numerologicamente o 33 é o número máximo, o número de grau máximo de evolução. Mas, no entanto, também está contido nele o número 8. Né? Se você cortar o 8 ao meio, ele impera. Verá que virando um dos números, o número 33, cujo mesmo representa aqui na Terra o poder financeiro. Acaso ou coincidência propositada? Muitos de vocês não sabem de tudo isso que estou falando e não vão conseguir deduzir isso, o que está contido, escondido no filme. Todas essas coincidências não são, como toda mensagem oculta, são mensagens subliminares. Outra coincidência é o navio que foi retalhado, numa comparação com a Arca de Noé, que também ocultamente representa o corpo humano, navegando no Mar Vermelho, ou o mar de sangue que vivemos, como vemos na morte de mais de 1000 pessoas. O mesmo que acontece conosco quando nos elevamos, expandimos a consciência, acabamos com todos os nossos parentes e bichos que estão contidos em nosso DNA, pois o antigo se torna novo. No filme eles deram o nome ao navio de Juízo Final, que é o que acabei de explicar. O mesmo que ocorre conosco quando nos transformamos no novo. Por isso, se você ficar preso ao seu passado, você está ferrado. Isso representa o juízo final, pois acaba-se a navegação pelo mar revolto, né? É nossa última encarnação. Isso é ensinado no ocultismo. Se verdade, não sei, mas creio que sim. O mesmo que transforma na alquimia o chumbo em cobre, o cobre em latão em prata e, por fim, em ouro, que é o último estado evolutivo aqui na matéria do homem, transformado em ouro, transformado em espírito de luz. Ou seja, nos libertarmos dos grilhões da prisão carnal. Os que foram mortos no navio, como a humanidade, vivem a existência humana como escravos, loucos desvairados no manicômio chamado sociedade. São peões num tabuleiro onde vemos o jogo aqui descrito. Escravos e subservientes de um sistema arcaico. Seguem uma crença cega do que não existe, ou no que não existe. Um dos personagens do filme chamava-se Francis Bacon e o outro Gregório, Papa Gregório. Francis Bacon, para não perder o costume, era político de uma família aristocrática. Estudou em Cambridge e ingressou no Trinity College com apenas 12 anos de idade. Também foi membro da Gray's Inn, uma das 4 irmandades pertencentes ao seleto grupo inglês The Fourth Inn, uma espécie de irmandade que formava os advogados mais qualificados para atuarem na corte.
muito parecido com maçonaria ou Illuminati. Foi nomeado barão de Verulam. Barão, hein? E aos 60 anos, barão de Saint-Auban, criador do empirismo na ciência. Outro foi Copérnico, em relação com Nicolau Copérnico, um astrônomo e matemático polonês que criou o heliocentrismo, ou seja, que os planetas giravam em torno do Sol e não da Terra, como diziam anteriormente. Notem sempre a correlação com a política e a igreja, e a ciência. Seu irmão era cônego da Ordem dos Agostinianos, em Frauenburgo. Em verdade, ele foi instituído cônego, e não o irmão, apesar de haver contradições nessa história. E sua irmã Bárbara, mesmo nome de sua mãe, tornou-se uma religiosa da Ordem dos Beneditinos, ditos como sanguinolentos e falsos. Faleceu aos 70 anos de acidente vascular cerebral. Na época ele já conhecia o acidente vascular cerebral. Isso é o que conta a história. Como sempre, a história pode ser alterada. Também falam o Papa Gregório, em relação a São Gregório Magno, o primeiro Papa em corpo físico criado pela Igreja. E ele não é meu Papa e nunca foi. E nem é de nenhum humano, né? Conforme a Bíblia, em verdade, um extraterrestre. Foi dito como o primeiro Papa da Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, aquele ao qual foi dado o nome a Basílica de São Pedro. Ou seja, São Pedro é considerado o primeiro Papa da Igreja, em espírito, né? Porque ele é um extraterrestre. Ok? E o primeiro Papa em corpo humano foi justamente esse Gregório Magno. E esse Pedro é considerado a pedra fundamental da igreja. Por isso tanta ignorância. Porque Pedro significa pedra. Pedra fundamental. Cabeça dura. Eu falo em minhas palestras, uma delas eu falo sobre isso. Aliás, eu falo em várias. Equiparação com a dureza dos clérigos, ou do próprio ser humano seguidor. Acaso esse Pedro, como eu já mencionei, ou até o tal Jesus, não seria um Anunnaki? Aliás, faço essa comparação no vídeo sobre eles. Outra vez a coincidência, pois todos eles faziam parte da salvação dos seres humanos. Falam também sobre alinhamento solar. Aí criaram a teoria do alinhamento planetário, cujos planetas do sistema solar, em um certo ponto do espaço, ficam todos alinhados em relação à nossa visão. Ou seja, quando olhamos com um telescópio, vemos uma sequência um após o outro. Esotéricos adoram falar sobre esses alinhamentos, como se de fato eles influenciariam na mudança da consciência humana. Tudo ilusão! Tudo para vender ilusão ao nécio. Eu digo nécio porque assim não choca, né? Que se toda hora eu for ficar falando ignorante, vão acabar, né? Interpretando que eu estou ofendendo alguém. A loucura é tanta que o homem mata o outro para seu próprio benefício. Não tem um pingo de consciência. Se tivesse, não o faria. O governo dá e tira. A igreja dá e toma. As empresas oferecem uma mentira e tomam. Ou seja, um produto poderia custar R$1
e é vendido por 10. E o produto vale apenas 1. Mas os humanos aceitam que o senhorio lhes dê sobras. Outra menção a exaltar é o fato de um cérebro ser mantido vivo e enviado ao espaço. Outra parte da possível, ou talvez já tenha acontecido, é de um cérebro viver sem um corpo. Aliás, é muito isso mostrado em filmes de ficção. Onde um deles, um grande cérebro, é a central de comando de outros cérebros em corpos humanos. Coincidência com os robôs de IA, né? Vistos hoje. Imaginem um cérebro comandando um corpo robótico, como vemos em Robocop. No caso, ele tem boa índole e defende os humanos dos bandidos. Mas se o cérebro fosse de um crápula, isso também mostra no filme, em cujo robô quer matar o Robocop. Ou seja, o mal sempre querendo prevalecer sobre o bem. E isso pode acontecer. Por isso a criação das IAs é o mesmo que a ciência está dando um tiro no próprio pé, onde todos serão vítimas. Lá também falam de Xanadu. É um termo que remete a um lugar fictício, descrito como um paraíso, ou um local de grande beleza e luxo. Até parece que paraíso é grande beleza e luxo. Não tem nada a ver com luxo. De onde vem a palavra luxúria? Paraíso é um lugar de paz, lindo. Não existe luxúria, existe liberdade, existe consciência plena. Esse local é o mesmo descrito nas histórias como sendo Avalon. A origem do termo Xanadu remonta ao poema Kubla Khan. Diz no filme que Kubla Khan tinha 30 milhões de soldados. Isso representa, assim, um computador de alta capacidade, como se fosse resolver os questionamentos, e vemos o contrário. Falam também de uma tal Syzygia, que nada mais é do que o alinhamento de algum planeta do sistema solar com o Sol. Os que comandam os humanos sempre utilizam o mesmo jargão, ou seja, tudo é feito para salvar os humanos. Uma grande mentira, até mesmo usada pela igreja, que prega a vinda de um Senhor que irá salvar a humanidade. Acorda, cabeção! Em contradição com ele, já salvou quando foi crucificado. Entenderam? Eles mesmos se contradizem. Como que ele vem salvar o humano na história, se ele já salvou lá atrás? Salvou nada, inocente! Mentiras atrás de mentiras. Repito, o Nécio continua acreditando. Se não assistiram, assistam o filme O Poço, dessa mesma empresa, onde mostra a loucura das atitudes humanas. Aliás, lembrando e perguntando, por que será que estão mostrando muitos filmes chineses? Você sabe que existe uma briga por baixo dos panos entre o americano e os chineses? Por isso que é meio estranho a união deles no filme. Para quem vai dominar a IA? É para você pensar. Na teoria da conspiração, dizem haver um jogo financeiro de domínio. Faço outra pergunta. Se ETs estão por trás disso, eles também são devotos do dinheiro? Ou é para dar continuidade à prisão humana? Outra teoria da conspiração é dizer que os extraterrestres não se mostram à população. Aliás, eu já disse um pouco lá em cima, antes, né?
pois causariam uma revolução, não se mostra a população humana, pois causariam uma revolução da população. De certa forma, no caso do filme, é o que vemos, mas é uma mensagem subliminar, né? Isso pode não acontecer. Isso acontece quando são avisados da invasão alienígena, né? O povo nécio tem medo da verdade, onde muitos conceitos estão contidos nessa hipótese. Acabariam com o poder do governo político, acabariam com a farsa das religiões, né? Seríamos governados para a luz? Infelizmente, a realidade é de que a grande maioria não está preparada para uma drástica mudança. E tudo isso vem ocorrendo paulatinamente, e ainda vai levar muitos anos, e não rapidamente, como querem dizer os entusiastas da mudança do padrão de consciência humano. Não se dão conta que isso não ocorre do dia para a noite, ou da noite para o dia. Vamos comentar sobre a nave criada para ir combater os extraterrestres, mostrando claramente a ignorância dos cientistas. Gastaram trilhões para construir uma nave, ou várias, como uma caravela. Sim, caravela puxada por uma vela de nanotecnologia de grafeno, para resistir ao impacto das bombas atômicas, levadas às posições distantes no espaço, e só não mostraram quanto tempo levou a construção das bombas e levou para chegarem até lá, mostrando também a existência de grandes quantias delas, né? O poderio bélico atômico, né? E quanto tempo levou para os foguetes levarem até seus locais na rota da caravela. Os cientistas tornam-se ridículos. Mesmo sendo um filme, criam todo um aparato e amarram a vela ou o tipo de paraquedas com cabos de aço, né? E se fossem de nanografeno, arrebentariam da forma como arrebentou? Ainda presos por parafusos. Aliás, o cabo não arrebentou. O que arrebentou foram os parafusos da lataria, né? Da nave. Desculpe minha fala, mas é muita ignorância para o meu gosto. Ficando também definido a arrogância e a prepotência tanto dos cientistas quanto dos seus comandos em acreditar que poderiam encontrar os extraterrestres no caminho e que eles construiriam um corpo para aquele cérebro enviado, como se ele não fosse reprogramado. Muita infantilidade. Outra idiotice, posso dizer, é se preocuparem hoje com o que talvez possa ocorrer daqui a 400 anos. Desculpem mais uma vez. Também outra loucura humana, e que já acontece, é a de governos gastarem milhões, para não dizer trilhões, com tecnologias ou telecomunicações com extraterrestres, sendo que uma grande parte dos humanos vivem na pobreza e ainda outros morrem de fome e inanição. Isso é codinome humano. Creio que está mais para desumano. Ainda digo, tantas capacidades armamentistas e vão enviar um cérebro? Desculpe, mas um cerebrinho meio equivocado, né? Cheio de problemas, de indagações. Né? Por que não bombas atômicas? Eles não iriam explodi-las, pois também seriam afetados.
E as armas de grande potência, que já usam para derrubar aviões, as armas phasers, as armas de alta frequência, a própria nanotecnologia, tecnologia que destruiu um navio, tudo por um cérebro de ameba, cérebro de inseto, um cérebro, como nos chamam, de inseto. Aí vem a história dos dois barquinhos, que representam a dualidade do ser, o bem e o mal, as frequentes dúvidas, se são ou se não são, o que é ou o que não é, navegando aqui no Mar Vermelho, o mar humano com dúvidas e neuras. Aquele cérebro fabuloso que se perdeu no espaço era tão inteligente que ganhou de presente 20 milhões de dólares. E o grande cientista foi comprar um planeta por 19 milhões de dólares para dar de presente àquela cientista insignificante, que não estava nem aí para com ele. E volto a dizer, é ou não é loucura humana? Uma enorme população no mundo passando necessidade e um babaca é iludido por uma empresa que vende a ele um planeta cujo mesmo nem sequer são donos. Aqui querem vender cemitério túmulo no paraíso, terreno no mar, uma casa no sol. É muita. Não tem jeito de não falar idiotice. Não me conformo, mas é preciso me conformar com tanta loucura. Vou fazer o quê? Eu estou tentando fazer minha parte aqui. Já que ele ganhou um planeta, ela ganhou um planeta, e sendo uma cientista, por que ela não construi um foguete e vai morar lá? Vira piada, né? Se não fosse triste, seria uma comédia, para não dizer que é. A câmara de hibernação já está sendo vendida, ou seja, criogenia. Aí o cara se congela e daqui 300 anos ele é ressuscitado. Uma múmia vivendo 300 anos à sua frente. A loucura continua. Outra coisa que vemos são os jogos de interesses. Inclusive quando o cara estava moribundo. Apareceram parentes que nunca se preocuparam com ele, querendo ter direitos sobre a fortuna que ele deixaria. E aí? Novamente. Mencionam também, para não jogarmos com Deus, e que quem disse a ele que Deus quer jogar algum tipo de jogo, ou seja, no filme falam para não jogarmos com Deus. E quem disse que Deus quer jogar conosco? A não ser que nós somos peças de xadrez no tabuleiro que ele movimenta ao bel prazer. Ele criou a lei de causa e efeito. Os humanos é que ficam jogando. Dizem que não sabem quem são os ETs. Outros ficam criando fantasias de vários tipos de raças entre nós. Como a teoria da conspiração sempre mostra. Fica a suposição se sim ou se não. Afirmo que ainda se passará muitas décadas até termos um contato direto com o povo. Uma pergunta que sempre faço e já fiz em alguns vídeos. Quem dá ou deu, que eu já perguntei antes, ou deu o direito a outra raça terráquea, ou extraterrestre, de invadir ou querer dominar um outro humano? Ou o ser humano? Por acaso o que nos gerou não nos gerou também?
Sempre haverá indagações pelo que busca respostas, e sempre deixará de tê-las, até quando o homem alcançar a capacidade cerebral e consciencial para entender. Escolheram 3 pessoas para protegerem os humanos. Até parece que 3 humaninhos irão conseguir esse intento. No entanto, volta a mensagem subliminar do número 3, o terceiro milênio, a terceira dimensão em que vivemos. Ou pelo menos é dito como terceira dimensão. Uma série muito contraditória, onde confundem ficção com a realidade, deixando, como sempre, muita dúvida a quem assiste o filme. E, quiçá, assista esse vídeo. Entender tanto o filme quanto a exposição feita aqui só depende de você e sua capacidade atual de entendimento ou a busca dele. Ok, meus queridos? Isso é que eu consegui explicar de tudo que foi mostrado no filme. É bom para expandir a consciência. Procurem entender, buscar o entendimento. Se você já não tem, não custa nada. Amplia a capacidade do seu cérebro. Você sabe que quanto mais você estuda, mais lê ou mais vê, aumenta os neurônios do seu cérebro. Isso é cientificamente provado. Tá bom? Vou encerrando essa aula, deixando a todos muita paz e muita luz. Que assim seja, hoje e sempre. Até breve, meus queridos.